Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Deus seja louvado, engrandecido seja Deus. Nós já estamos aqui no nosso Comando Bíblia para junto nós orarmos, para junto nós clamarmos a Deus e para juntos pedirmos a Deus sabedoria e misericórdia. Queridos, nós temos que ter amadurecimento espiritual. Ao vir para cá, Deus falava comigo em uma passagem e eu gostaria de compartilhar com você. E eu sei que essa passagem vai falar ao seu coração. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Eu acho muito lindo isso, porque eu tinha preparado uma palavra, disse, eu vou pregar sobre isso hoje à noite. Mas ao vir para cá, Deus mudou o roteiro, porque, afinal de contas, quem manda nesse trabalho é Ele. Nós estamos aqui por Ele, por meio dEle, são feitas todas as coisas. Então, pare um pouquinho, senta aí um pouquinho, vamos orar. Vamos crer e confiar que Deus está no controle da situação, tá bom? E também nós vamos clamar a Deus para que tudo dê certo. E também, se você ainda não inscreveu nesse canal, se inscreva, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário, compartilhe as orações. Vamos junto na fé, na esperança, na perseverança, não desista. Por mais que a luta esteja árdua, não desista. Deus está no controle. Quando nós decidimos servir a Deus, nós temos que renunciar o eu, o orgulho, os dramas, temos que focar naquilo que realmente produz a salvação, que é Jesus Cristo, e Deus é Deus. Irmãos, Deus não precisa de nós. Nós é quem precisamos de Deus. Certa feita, pela manhã, eu estava meditando um pouco, eu gosto sempre de meditar. E hoje de manhã, Deus me levou naquela passagem, né, de Isaías 6. Que Isaías vê aquela coisa maravilhosa, o anjo tinha 6 asas, uma cobria o rosto, outro cobria, e ali eles iam se cobrindo. Olha, Deus tem miríades e miríades de anjos, serafins, que está lá, santo, 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 santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor. Mas Ele é tão maravilhoso que nos escolheu para que nós sejamos instrumentos dele aqui na terra e que nós glorifiquemos a Ele. Então vamos crer. Vamos obedecer, vamos estar com Ele, amém? Louvado seja Deus. Queridos, estou aqui com a minha Bíblia aberta em 2 Reis, capítulo 5. Eu gostaria de ler e aqui nós iremos tirar uma grande lição, amém? Deus seja louvado. Diz assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitórias à Síria, era ele herói da guerra, porém leproso. Diga assim, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara, meu senhor, estivesse diante do profeta que está lá em Samaria. Ele restauraria a sua lepra. Então foi Naamã e disse a seu senhor, assim e assim falou a jovem que da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei cartas ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei carta que dizia, logo em chegada a ti esta carta, sabereis que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou a sua veste e disse, acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo a sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou-lhe dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus
cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Naamã, porém, muito se dignou e se foi dizendo: pensava eu que ele saíra a ter comigo, por-se-á de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana, Farfar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas te disse: levanta-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. 7 é o número da bênção, certo? Consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Voltou ao homem de Deus e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele, e eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites o presente do teu servo. Porém, ele diz: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Incitou com ele para que aceitasse, mas ele rejeitou, ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado lavar uma carga de terra 2 mulos. Porque nunca mais oferecerás este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor, o teu servo, pois o meu Senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele encosta a minha mão, e eu também me tenha encurvado na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor, o teu servo. Eliseu disse: vá em paz. Amém? Louvado seja Deus. O texto continua, que vai falar de Geazi atacado pela lepra, que ele ao ver Eliseu recusar os presentes, ele se enche de desejo, de cobiça, e vai atrás, e ele fica com toda a prata, todo o ouro que ele havia lhe proporcionado a Eliseu. E aqui ele fica leproso, certo? E aí é mais outro assunto. Mas vejamos o que Deus quer falar conosco nesta hora. Vejamos que Naamã era o quê? Comandante do exército, certo? Do rei da Síria. Ele era um grande homem diante do seu senhor. E ele vencia, mas ele era leproso. A palavra diz, porém, ele era o quê? Leproso. Leproso. E ele se escondia, certo? Ele vivia coberto, para que ninguém o reconhecesse como um homem leproso. Porque naquela época a lepra não era uma doença que você pudesse ter contato, né? Hoje tem vários tratamentos, enfim. Antigamente eles eram excluídos da sociedade. E aqui nós vemos uma cura. Uma cura. Então aqui narra a cura de Naamã, general sírio, leproso, pelo profeta Eliseu. Ele é curado pelo profeta Eliseu. A história aqui, meus irmãos, destaca a fé de uma menina escrava. Quando essa menina foi levada, ela foi levada como escrava para ser vamos dizer, empregada ali da esposa dele. Mal sabia ele que na casa dele havia uma serva de Deus, uma pequena missionária que Deus havia implantado ali. Eu acredito que Deus tem um projeto, um propósito para tudo. Sabe por quê? Porque essa criança, que foi levada ainda criança, ainda menina, para a casa dele,
fala do Deus de Israel, o Deus que ela acredita. Ela foi ousada. Ela disse, olha, meu Senhor, se o Senhor pudesse, eu vou falar palavreando, se o Senhor pudesse ir até o homem de Deus, que cura, que fala sobre o Deus de Israel, Deus que cura, que liberta, que salva, seria maravilhoso, ele curaria você da lepra. Em outra palavra, foi isso que ela disse. Então, nós vemos aqui o propósito de quê? Do evangelho ser pregado ali. Ali. Então, aquela menina foi levada escrava. A soberba de Naamã, curada pela obediência. Ou seja, nós vemos aqui os 7 mergulhos no Jordão e a convenção ao Deus de Israel. O capítulo também que nós lemos aborda a ganância de Geazi, servo de Eliseu, que é punido por isso. Então, nós temos aqui uma série de lições. A primeira é da pequena missionária. Deus usa ali uma menina israelita cativa, mesmo sofrendo, mostra o quê? Compaixão, meus irmãos. Compaixão e fé ao indicar o profeta Eliseu para curar o seu senhor Naamã. Aquela menina, mesmo escrava, mesmo sofrendo a dor da saudade, a dor da perda da família, mas ela olha para aquele homem e se preocupa. Ela olha com compaixão. Perdão. E ali ela indica o profeta. Ela diz, olha, tem um profeta, tem um homem de Deus em Israel que ele pode lhe curar. Segundo, o orgulho de Naamã. Nós vemos aqui um homem orgulhoso. Perceba que para muitas das vezes a bênção chegar, nós precisamos arrancar do nosso coração o orgulho. Nós precisamos deixar de lado o eu, o ego. Por quê? Naamã esperava o quê? Um ritual grandioso. Afinal de contas, ele era aqui um comandante do exército da Síria e ele achava que, chegando ali, Eliseu ia fazer um ritual. Você não imagina o que ele pensou. Ele pensou de chegar lá, Eliseu sair da tenda, colocar a mão na cabeça dele, sei lá o que ele pensou, abraçasse ele, tá entendendo? Reverenciasse ele, certo? Foi isso que ele pensou. Mas Deus exigiu o quê? Humildade, obediência simples. Não performance. Deus não quer isso, meus irmãos. Deus não quer performance. Deus quer obediência e humildade, para que você seja curado, abençoado, remido e lavado pelo sangue de Jesus. Veja, aqui, Deus deu uma direção tão simples e o homem se chateou-se. Ele ficou indignado, ele ficou com raiva, ele disse, não, tem rios melhores, certo? Tem rios melhores, tem o rio lá de Damasco, tão maravilhoso que eu podia mergulhar, sair nadando, mas ele manda eu entrar numa lama? Peraí, não, eu pensei em vir aqui o homem fazer algo importante. Veja que ainda estava prevalecendo o eu, não doente, certo? E aqui nós vemos os 7 mergulhos. Ao sair de lá, os oficiais chegam para ele e dão a entender que era filho dele, porque ele chama pai, meu pai. Se ele tivesse pedido algo difícil, o senhor não tentaria fazer? Querem dar um choque de realidade. Às vezes nós temos que ter um choque de realidade. Se o Senhor pediu algo tão fácil, por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não tenta fazer? Aí eu acho que ali naquele momento ele disse, eu vou fazer. Eu vou fazer. E aí nós vemos os 7 mergulhos. O número 7, meus irmãos, representa a plenitude, representa a bênção. Por isso que nós fazemos campanha de 7 dias, por isso que nós sempre se consagramos. Então, o número 7 é o número da bênção, é o número da plenitude. Então, o banho no Jordão simbolizava o quê? A purificação. Representava a purificação, a cura da lepra, a purificação total e fé na palavra de Deus.
Se Deus falou, está falado. Se o diabo falou, está falido. Porque se Deus disse, olha, vai até o Jordão, desce lá 7 vezes, que tu ficaria curado, você não ia, não? Tem muita gente que não dá importância ao que Deus manda fazer. Às vezes Deus dá uma direção, a pessoa não faz. Às vezes Deus diz assim, olha, faz isso aqui. Ó, diz a minha serva para fazer isso. A pessoa não faz, mas quer a benção. Não é assim? Então, vamos fazer aquilo que Deus manda. Louvado seja Deus por isso. Então, tenha respeito e reverência à palavra de Deus. Quando você vê que é o homem de Deus, uma mulher de Deus que está falando, você tenha discernimento para entender, ali é realmente Deus está dizendo, eu vou fazer. Certo? Porque quem é um homem de Deus, mulher de Deus, é conhecido. Então, nós vemos a cura e a fé. Após ser curado, Naamã reconhece que não há outro Deus além do Deus de Israel. Eu vejo vários versículos bíblicos falando sobre isso. Nós temos Nabucodonosor, que ao jogar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, ele depois que vê o quarto homem, ele reconhece que não há Deus além do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, glorificando o nome do Senhor. Nós também vemos Dário, quando joga Daniel na cova, que ao amanhecer ele vai correndo, ele chama por Daniel e diz que teu Deus possa ter te livrado. Ó, vive, ó rei, meu Deus me livrou. Bendito seja o Deus de Daniel. Então as pessoas, meus irmãos, têm que reconhecer, mesmo eles sem ser servos, eles têm que reconhecer o Deus que está na tua vida. Amém? Ele tem que reconhecer, Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Reverencie a palavra de Deus. Reverencie. Seja o que for que você esteja enfrentando, passando. Ele é Deus. Ele vai fazer a obra. Tenha fé, paciência, creia, espere. Porque você precisa ter amadurecimento espiritual. Naamã não teve. Por sorte que ele vinha com alguém que puxou ali ele para entrar no lago. Entende? Deus seja louvado. E nós vemos a ganância de Geazi. Geazi, servo de Eliseu, buscou ganhar ganho pessoal, mentindo para Naamã. E foi o que aconteceu. A lepra foi transferida, porque as pessoas podem mentir um para os outros, menos para Deus. Deus sabe todas as coisas. Herdando a lepra de Naamã, como consequência da sua desonestidade. Irmãos, nós temos que ser honestos. Nós temos que ser honestos diante de Deus, diante dos homens, diante da justiça, diante de tudo. A verdade, ela tem que estar dita. Hoje de manhã Deus falava comigo o seguinte, que a espada da verdade, o que é a espada? A espada é a palavra, e ela corta. Ela vai cortando a mentira, a fofoca, o ódio, a raiva, o orgulho, o medo, a tristeza, ela vai cortando. Toda vez que você lê, você vai se alimentando e vai cortando. Louvado seja Deus por isso. Então, este capítulo ensina que Deus age independentemente de títulos, certo? Deus não faz acepção de pessoas. Deus age lá naquela vida, daquela velhinha, lá do ciclo de oração. Deus age lá naquela pessoa que vive lá, trabalhando, entendeu? Deus, ele age independentemente de títulos, certo? Deus cura, Deus faz a obra. E Deus valoriza o quê? A obediência. E cura tanto o corpo quanto a alma, quando o coração é um coração humilde. Então, que nós sejamos humildes diante de Deus. Que nós venhamos reconhecer Deus como Deus da nossa vida. Que Ele é Deus. Nós servimos a Ele não pelo que Ele dá, mas é pelo que Ele é na nossa vida. Se Ele der, louvado seja Deus. Se não, louvado seja Deus também. Ele é fiel para cumprir. Ele vai fazer. Mas é no tempo dele. O tempo dele. Às vezes demora, mas ele age. Então, ele faz a obra por completo. Às vezes Deus... Outro dia, eu vendo uma pregação de um pastor amigo, e ele falava algo muito importante. Às vezes, Deus está preparando a gente para a bênção. Porque nós somos imaturos diante de Deus. Já pensou se Deus tivesse dado algo há 10 anos atrás a você? Tinha escorregado pelas suas mãos. Agora você está mais focado, mais equilibrado, então Ele está preparando. Deus não está preparando a bênção, Ele está preparando você para receber. Então tenha força, tenha fé, tenha ânimo, porque o adversário das nossas almas até quer que você sirva a Ele, mas sem fé, sem ânimo. Então o desânimo
deixa qualquer pessoa enfraquecida. Deixa qualquer pessoa enfraquecida. Então, esse capítulo que nós lemos, em 2 Reis, capítulo 5, aqui o Senhor convidou Naamã, o chefe do rei da Síria, do exército da Síria, a fazer uma coisa tão pequena, meus irmãos, para ser curado. Mas, como eu disse, Naamã esperava algo muito maior. E esta lição pode ajudá-lo a ter desejo de fazer coisas pequenas e simples para servir e seguir ao Senhor. Então, essa lição fica para todos nós. Deus gosta de um coração simples, humilde. Essa semana eu estava analisando, escrevendo alguma coisa, que tem uma passagem que fala simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Então, você sabe que a pomba ela é muito simples. Mas nós temos que ser prudentes como a serpente. A serpente, você mexe com ela, ela já está ali armada. Então, nós temos que estar armados diante dos adversários, diante das adversidades. E como é que se armamos? Lendo a palavra, jejuando, fazendo oração. Então, o que podemos aprender? Qual lição importante podemos tirar com Naamã? A história de Naamã reflete sobre a superação do orgulho, certo? Para receber a cura e a graça. Sendo um comandante respeitado, ele quase perdeu seu milagre por desdém, por esnobar. Mas a obediência simples de mergulhar no Rio Jordão, sugerida por uma serva, trouxe o quê? Restauração física e espiritual, ensinando que Deus valoriza a humildade. Então, Deus é maravilhoso, meus irmãos, maravilhoso. Então, nós vemos aqui o homem orgulhoso, mas nós vemos a simplicidade. Naamã ficou furioso com Eliseu, por esperar algo assim grandioso. Mas, depois ele se submete. Então, ele é curado. Louvado seja Deus. Que nós possamos aprender. Eu quero orar juntamente com você. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus grandioso, aqui neste momento, Pai das luzes, nós queremos te agradecer por tudo, por tanto que o Senhor já fez. Queremos te pedir misericórdia, queremos te pedir ensinamento, reverência à tua palavra. Queremos te pedir maturidade espiritual. Quebra, Senhor, o nosso orgulho, quebra o nosso eu, quebra, Senhor, aquilo que ainda prevalece dentro de nós, para que nós venhamos te servir com alegria, para que nós venhamos, meu Deus, te servir na beleza da tua santidade. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, meu Deus, muitas vezes os pensamentos, muitas vezes palavras, perdoa, Senhor, muitas vezes o nosso jeito de agir nas situações. Nos ensina, Deus, porque Tu és maravilhoso. Pai, vai ter de encontro a cada pessoa que está enferma. Cura, Pai. Assim como o Senhor fez na vida de Naamã 2000 anos atrás. Venha fazer também, Senhor, ó Deus, na vida dessas pessoas que estão aqui doentes, que estão enfermas, que estão, meu Pai, precisando de um éfata do Senhor. Eu sei, meu Deus, que grande é a luta, grande é a adversidade, mas eu sei também que grande é a maravilha que Deus vai fazer. Vai tocando desde o alto da cabeça lá dos seus pés, repreendendo o câncer, repreendendo, meu Deus, o mioma, o caroço. Toca no nervo, na carne, no osso, no sangue, livre de aneurisma, infarto, trombose, AVC. Toma nas tuas mãos, Senhor, ó Deus, vai livrando de todos os males, meu Pai. Eu sei que Tu és maravilhoso, toca no coração, meu Deus, nos pulmões, vai tirando as enfermidades no nome do Senhor Jesus. Vai ter com essa pessoa que está com pressão alta, com diabetes, com colesterol. Visita, Senhor, essa pessoa que está, meu Deus, confusa. Eu sei, grande Deus, que Tu és poderoso. Livre de acidente, bala perdida, contenda, briga, discussão, ansiedade, síndrome do pânico, tristeza, angústia. Livra essa pessoa de todo o mal, de tudo. Livra essa pessoa de tudo aquilo que ela está sofrendo neste momento. Levanta, meu Deus, uma menina missionária. Levanta, meu Deus, uma pessoa, um profeta. Levanta, meu Deus, alguém para instruí-la, para que ela possa, meu Deus, se sentir livre. Assim como ela está ouvindo essa palavra. Não me levanta aqui, Senhor, como Tua serva, para falar a estes corações aflitos.
Usa, meu Deus, essa palavra e a minha boca para falar. Senhor, vai ter nessa causa na justiça, vai ter, meu Deus, nessa precatória, neste dinheiro que está retido. Visita, Senhor, essa pessoa que tem essa perícia, essa audiência. Meu Deus, liberta, Senhor, ó Pai, do alcoolismo, das drogas, da porfíria, da prostituição, da porneia, meu Pai. Tira, Senhor, ó Deus, essa pessoa dessa vida, meu Deus, que o inimigo aprendeu, mas o Senhor vai fazer com que ele solte no nome de Jesus. O Senhor vai livrando de falsidade, todo orgulho, toda inveja, de maldição, praguejamento. Meu Pai, maldição que prende os filhos, prende os netos, cai por terra. Toda maldição que acompanha até a 5ª geração, quebra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, vai livrando de todo macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, de olho gordo, de inveja. Vai quebrando as panelas de Satanás, vai ter nas encruzilhadas, nas matas virgens, vai ter, Senhor, nas cachoeiras, no cemitério. Meu Deus, eu sei que Tu és o Deus que tem livrado os Teus servos, as Tuas servas, os filhos e filhos aqui que estão em guerra. Meu Deus, levanta, Senhor, inclina os ouvidos para essa oração. E chega, Senhor, e salva. Tira, meu Deus, da lama, tira da sarjeta, meu Deus, da vida financeira, sentimental, familiar. Toca, meu Deus, no morador de rua. Toca, meu Deus, nos idosos, nas criancinhas, nos hospitais. Lá, meu Deus, nos presídios, vai também ter lá. Eu sei, Senhor, que Tu és o Deus que veio, que contempla e sabe todas as coisas. Neste momento, Senhor, Tu és o Deus que contempla e sabe o que está no nosso coração. Então, honra a nossa fé, honra a nossa oração. Muitos estão orando por emprego, muitos estão orando por causa na justiça, muitos estão orando pela saúde, muitos estão orando pelas suas empresas, muitos estão orando aqui, Senhor, pelos seus filhos. Então, neste momento, vai honrando, Senhor, vai limpando, vai trazendo paz ao seu coração. Assim como Eliseu disse, vai em paz. Eu digo aqui, em nome de Jesus, como missionário do Senhor, fiquem em paz, porque eu sei que o Senhor fará grande obra, extraordinária e maravilhosa demais para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Fiquem com Deus e até amanhã.